sofre um certo preconceito há um tempo também, né? Existe aquela coisa de que technical writer é quem escreve manual. Enfim, acho que essa mentalidade meio incrustada assim, no mercado há um tempo está começando a mudar agora. As empresas estão começando a perceber quão estratégico é cuidar de documentação, trabalhar estrategicamente nessa área. E aí vira um ciclo virtuoso, né? Você tem mais gente se interessando pela área, e aí você tem mais gente estudando, mais gente se qualificando, aí as empresas começam a olhar, começam a criar oportunidades, percebem como é estratégico para elas, e acho que a gente está agora num momento muito disso, do momentum começar a acontecer de verdade. Então, essa aqui é uma oportunidade para a gente aproveitar esse momento e realmente fazer as coisas andarem. Beleza? Vou falar rapidinho de qual é o nosso plano aqui hoje. Então, a gente vai falar até 8 horas. A gente primeiro vai começar explicando o que é essa comunidade, já que esse é o primeiro meetup. A gente quis jogar uma luz primeiro em quem somos nós, por que a gente está aqui falando desse tema, por que a gente está tentando se unir. Então, acho que é uma apresentação necessária para a gente dar o pontapé inicial. Depois a gente vai entrar, de fato, no tema do meetup, que são dois, na verdade, o que é technical writing e as habilidades exigidas geralmente de um tech writer. E são temas básicos, mas, de novo, acho que é importante a gente começar por aí. A gente recebe muita pergunta sobre isso, assim, o que é, né, technical writer de verdade, o que faz um technical writer, o que eu preciso para ser um technical writer. Então, acho que é legal a gente usar esse primeiro meetup para ter essa introdução mais básica mesmo, e a partir daí a gente poder ir aprofundando a discussão em outras oportunidades. Depois eu vou falar rapidinho de alguns canais que a gente tem para, de fato, concretizar, né? A comunidade ela não é nada sem os espaços de troca para que as pessoas, né, de fato se aproximem. Então, falar um pouco do site, a gente vai abrir para algumas respostas a perguntas que vocês venham a fazer durante o meetup, eu já vou explicar como. E por fim, a gente vai falar de algumas iniciativas da comunidade também para criar esses espaços de troca. Tá? Então, antes de a gente começar, a gente vai usar uma ferramenta que se chama Slido, não sei se vocês conhecem, mas ela é a ferramenta que a gente vai usar para vocês fazerem perguntas, não necessariamente perguntas, e eu queria até reforçar isso aqui, né? É importante dizer que a gente, quando eu falo a gente, somos eu, Mari e Ju, que vamos nos apresentar daqui a pouquinho, a gente só deu o pontapé inicial nessa história toda, né? Mas é claro que a gente não é dono de verdade nenhuma, então, assim, não é que eu não queria dizer, vocês fazem as perguntas e a gente responde. Na verdade, isso aqui é uma grande conversa, né? A gente só abriu o espaço para que essa conversa aconteça. Então, se vocês quiserem usar para fazer perguntas, ótimo, façam. Se quiserem fazer considerações, enfim, fiquem super à vontade para usar esse espaço. É só entrar em sli.do, lá no browser de vocês, e digitar, vai aparecer essa caixinha que está aí, onde está escrito Tech Writing BR, é só vocês digitarem exatamente isso, Tech Writing BR, que vocês já vão entrar na sala onde vocês vão poder fazer as perguntas. Ou então, ler o QR Code, vocês vão cair na mesma sala, ou, por último, usa esse bit.ly/TechWritingBR também, mesma sala. Então, são 3 maneiras de entrar aí no mesmo lugar, que é onde vocês vão poder fazer as perguntas ou contribuir da maneira como vocês quiserem, tá bom? TechWritingBR. Legal. Então, vamos começar pelo começo, né? Quem somos nós, quando eu estou aqui falando nós, quem somos nós e por que a gente está aqui hoje se reunindo e dando início a essa iniciativa. Eu vou começar me apresentando, então eu não sei nem se eu falei no início, desculpa, meu nome é Breno. Eu sou formado em jornalismo, me formei mais de 10 anos atrás e acho que tem uma história parecida com a de muita gente que trabalha na área hoje. Eu comecei a trabalhar em redação, trabalhava na TV Globo como produtor, aí fui para o mercado editorial, porque eu não queria aquilo ali. Na verdade, a gente passei por assessoria de imprensa, enfim. No fim das contas, eu meio que caí de paraquedas porque eu sabia lidar com palavras, essa era basicamente o job description no momento. Caí de paraquedas na Vtex, que é uma plataforma de e-commerce, uma software as a service, né? Então, brasileira, mas que está em vários países hoje. E aí, eu vi que alguém pediu o link, se a Mari puder, ou a Ju puderem mandar aí no chat para as perguntas. Então, eu caí na Vtex no momento em que a empresa não fazia a menor ideia do que era technical writing, e eu passei 2 anos trabalhando lá sem saber também. A gente estava ainda tentando entender como trabalhar com documentação, era um momento de muita imaturidade sobre esse tema no mercado,
e eu acabei saindo da empresa 2 anos depois, fiquei um ano na L'Oréal e voltei num momento totalmente diferente, tanto da empresa quanto do mercado. Voltei mais ou menos 9 meses atrás, em que a gente estava, de fato, montando um time que se chama Education para consolidar iniciativas de documentação, um time de technical writers. Então, foi muito engraçado eu ver isso, a diferença da minha experiência anterior para essa agora, porque eu trabalhava com a mesma coisa, documentação de produto, documentação de software. Só que a maturidade do mercado era outra, e esse foi um dos motivos que me levaram a buscar informação sobre isso e buscar outras pessoas como vocês para a gente dar o pontapé inicial nessa comunidade. Vou pedir para a Ju se apresentar também e depois a Mai. Show! Oi, gente, eu sou a Ju, Juliana, sou formada em administração, então mais de paraquedas impossível. Eu sempre gostei muito do universo de tecnologia, mas eu confesso que as minhas experiências passadas profissionais são mais na linha de negócios de impacto social e inovação. Eu trabalhei no Panamá, numa startup que funcionava tipo um Sebrae para mulheres, e no México com uma ONG. Então, foram experiências que, assim, hoje eu até vejo como me ajudam no meu dia a dia, mas que não tinham muito a ver com o universo de technical writing. E foi quando eu entrei na VTEX que eu, assim, abri meus olhos para todo esse desafio e todas as possibilidades dentro dessa área, né? Estou aprendendo bastante desde então. Estou na VTEX, vai fazer 1 ano, agora em agosto. Olha só o tempo voa. Maravilha. Mari. Oi, gente, boa noite. Bom, eu também sou jornalista de formação. Na verdade, é até engraçado, porque o meu caminho é bem parecido com o do Breno. Eu me formei jornalista, cheguei a trabalhar em redação também. Depois eu acabei indo para a área de marketing digital, então eu trabalhei em agência nos últimos 2, 3 anos, com produção de conteúdo para diferentes formatos, planejamento, atendimento, enfim, eu consegui fazer um 360, assim. E aí, no ano passado, resolvi entrar na área de produto, primeiro como UX Writer, e aí esse ano eu fui para a Zup Innovation, que é onde eu trabalho hoje, que é uma startup de tecnologia. E quando eu entrei lá, assim como acho que muitos tech writers, eu caí de paraquedas. Então, eu não sabia ao certo qual que era, o que eu fazia. E aí foi quando, na verdade, eu cheguei até o Breno e a Ju, e a gente teve uma sinergia enorme, e juntos a gente começou essa iniciativa. E basicamente é isso. Legal, obrigado. Obrigado a você, Ju. Então, amarrando essa história aí desse encontro, eu vou só, para terminar essa introdução, explicar como que a gente chegou na comunidade. Então, 9 meses atrás, se eu não me engano, ou menos talvez, enfim, no início do ano, eu e a Ju, a gente criou um podcast que se chama The Manuscript, que nunca ouviu, está em todos os tocadores, aí, Spotify, Apple, etc. E é um podcast que tinha o objetivo de, a gente costuma dizer, falar da interseção entre tecnologia e escrita. A gente não fala exclusivamente de tech writing, mas a gente está sempre se relacionando com a experiência de tech writing porque é o nosso trabalho. E a gente criou esse podcast por quê? Porque a gente queria ouvir podcasts legais sobre a área, a gente queria ler artigos legais sobre a área, e a gente encontrava muito pouca coisa. E aí a gente falou, cara, por que a gente não cria o nosso então? Sabe? Acho que foi aquele momento em que a gente falou, tá, legal a gente continuar procurando referências, mas já que a gente não está encontrando, vamos criar a gente mesmo, né? E foi super legal porque uma das coisas mais legais que isso trouxe foi contato com outras pessoas. Eu não conhecia nenhum outro technical writer no mercado, nenhum outro. E os únicos que eu conhecia eram o do nosso time, que a gente estava contratando naquele momento. Então, quando a gente colocou o podcast no ar e começou a publicar os episódios, começou a vir um monte de gente, principalmente pelo LinkedIn, falar: oi, tudo bem, eu sou technical writer. Que legal, sabe? E eu, caramba, tá, existe uma comunidade, então, disso, né? Então foi um momento muito importante para a gente entender que, tá, tinha um grupo ali que deveria estar conversando e que, sei lá por que não estava. E aí uma das pessoas que vieram falar com a gente, certamente a mais engajada de todas foi a Mari. Ela estava num momento de muita descoberta também ali, mas ela é incrivelmente energética e estava já produzindo muito conteúdo, principalmente artigo no LinkedIn, gerando um buzz muito legal ali em torno desse assunto também. Então, quando ela veio falar com a gente começou a trocar ideia e muito rápido rolou um alinhamento de astros ali. E a gente falou, caramba, vamos então produzir conteúdo junto, vamos fazer um meetup, vamos fazer um site, etc. E daí surgiu o que a gente está chamando agora de comunidade de technical writing, tá bom? Então, essa foi a história de como chegamos até aqui.
Eu estou muito feliz de ver que tem 101 pessoas aqui. Confesso que não esperava isso para o nosso primeiro meetup, então obrigado a todos que estão aí participando. E vamos ao que interessa, que é o assunto o primeiro assunto do nosso meetup com a Mari. Vamos lá então, gente. Fiquei com esse desafio, né, de começar o assunto e trazer um pouquinho aí um pouquinho desse universo aqui para a gente ficar na mesma página. Até quis trazer alguns GIFs, trouxe esse primeiro aqui porque acho que quem entra na área ou quem ouve essa palavra tech writing pela primeira vez, talvez sinta um pouco esse estranhamento de achar que é algo de outro mundo, muito distante da nossa realidade, quando na verdade está mais próximo do que a gente imagina, né? Então, gente, se vocês ouvirem uns barulhos assim, é porque tem uma galera entrando, eu tenho que permitir o acesso, tá? Então, só para fazer um disclaimer rápido. E aí é isso. Então, o que afinal de contas é tech writing, né? Vamos começar aqui a dar esses primeiros passos e discutir esse assunto. Breno, você pode passar o slide? Bom, então vamos direto ao ponto, vamos para um primeiro conceito, para a gente começar a refrescar a nossa mente aqui, entender um pouquinho. Então, o technical writer, ou em tradução livre, o redator técnico, é um profissional, né, uma pessoa responsável por escrever, por produzir textos técnicos. Tá, Mari, na prática, o que isso representa, né? Então, o tech writer, ele é um profissional de comunicação, né, um profissional de comunicação técnica, que ele tem como objetivo criar textos que têm algumas palavras de ordem, vamos dizer assim, que são basicamente o de ensinar, o de orientar, o de instruir, o de direcionar o leitor a usar um produto, ou a entender um processo, entender como realizar uma configuração, uma instalação. E aqui eu estou fazendo um recorte de tecnologia, mas acho que é até legal a gente talvez ampliar um pouco a mente para saber que tech writers estão em outros setores do mercado, né? Então, na aviação, às vezes, na tecnologia, então em indústrias mesmo, né? No nosso caso, da nossa vivência aqui de nós três, a gente acaba falando muito de tech, porque a gente está em empresas de tecnologia. Mas se a gente ampliar um pouco a visão, a gente vai entender que, na verdade, tech writers estão por mais lugares, né? Nos Estados Unidos mesmo, o mercado já é muito mais consolidado do que o nosso caso atual, e eles estão em diferentes frentes realmente, assim, diferentes indústrias, qualquer indústria que exija um conteúdo um pouco mais técnico e, portanto, um profissional que ele tenha um olhar mais aprofundado sobre o texto, porque ele precisa entender mais a fundo aquilo para poder escrever. E aí, até pegando esse gancho de ampliar mesmo esse horizonte, é legal também a gente perceber que o tech writing, ele é um pedaço dentro de um universo muito maior, que no próximo slide, que é a comunicação técnica. Então, a gente, muitas vezes, quando começa a estudar sobre tech writing, a gente ouve muito aquela palavrinha, documentação, que é talvez a principal entregável mesmo que a gente tenha, uma das principais, mas não é a única. Né? Então, é legal a gente pensar que é um pedaço dentro de um universo muito mais amplo, que é a comunicação técnica, tanto que em países da Europa e nos Estados Unidos mesmo, existem especializações só em comunicação técnica, então, pós-graduação, especializações mesmo, e essa especialização acaba abarcando, né, é um guarda-chuva que traz outras coisas. Então, muitas vezes, treinamentos internos entre os times de produto para eles se capacitarem para entender melhor aquelas funcionalidades daquele software, daquele sistema, code samples, muitas vezes streamings também, né, porque quem é desenvolvedor, quem conhece desenvolvedores sabe que é uma prática muito comum eles assistirem a exemplos de código sendo executado para entender. Então, isso também é uma espécie de comunicação técnica. A gente está instruindo sobre um aspecto técnico ali, que é aquele código sendo programado e rodando. Tutoriais, artigos, vídeos, podcast, que é o caso, inclusive, do Breno e da Ju, né, que criaram o nosso podcast brasileiro. Então, é isso. Acaba que é um profissional que tem aí um universo inteiro pela frente, mas que a gente ainda talvez não entenda, a gente ainda esteja dando os primeiros passos, vamos dizer assim, a nível Brasil, sobre isso, né? E a ideia, eu acho que a nossa ideia como comunidade é a gente se empoderar e entender que a gente pode se apropriar dessas outras frentes e cada vez mais amadurecer o mercado no Brasil. E aí, acho que também só para amarrar um pouco isso que eu estou falando, o que é o tech writer, então, no dia a dia, o que ele acaba fazendo, né? E eu acho que é muito curioso, porque à medida que eu tenho me tornado tech writer e eu tenho aprendido sobre isso, eu percebo como tudo acaba se conectando de alguma forma. E até por isso que eu coloquei dessa forma aqui no slide. Então, a gente começa documentando processos e produtos. Então, a gente começa a escrever sobre como funciona uma funcionalidade, como realiza uma configuração, como executa-se uma ação, né? E aí, por causa disso, a gente acaba tendo que entender
e traduzir esses conteúdos. E aí o Breno, ele tem uma definição de tech writing que eu acho muito legal, que o tech writer, ele é pago para ser um eterno aprendiz. Então, o nosso papel dentro das empresas é ser essa esponjinha que vai absorvendo esses conhecimentos, tentando entender, e aí eu acho que a Ju até vai trazer esse gancho das habilidades que a gente acaba tendo que ter para poder desenvolver isso. E a partir do momento que a gente absorve, a gente passa isso por meio das nossas entregáveis. E aí, naturalmente, a gente acaba sendo o guardião desse conhecimento, fazendo a gestão disso entre times. Porque a gente acaba recebendo essas informações técnicas de vários lugares, a gente formata isso com habilidades de texto, de escrita técnica, e a gente acaba passando isso, escalonando isso dentro da empresa e fora dela, e a gente faz essa gestão do conhecimento. E aí tem um desenho que eu acho muito legal, até no artigo que o Breno, inclusive, ilustrou meu aqui, eu usei também. Esse desenho, se não me engano, é usado muito para falar de design system, para coisas de UX, mas eu acho que para tech a gente só pode super se apropriar. Porque eu acho que no dia a dia, a nossa vida acaba sendo muito essa. A gente vive num emaranhado de informações, em que a gente tem diferentes stakeholders, diferentes pessoas que estão falando ali sobre o produto. Então, a gente tem desenvolvedor, a gente tem o product manager ou product owner, a gente tem arquiteto de software, a gente tem engenheiro, a gente tem o CTO, que é como se fosse o dono do produto, a gente tem analista de QA, muitas vezes a gente tem outras pessoas de outras frentes, às vezes de negócio também, o próprio consumidor final, e a gente tem esse emaranhado de coisas ali acontecendo, né? É como se fosse uma torre de Babel, em que as pessoas estão falando várias coisas ao mesmo tempo, mas não necessariamente na mesma língua, né? E aí o que a gente acaba fazendo? A gente vai lá e desembaraça esses nós, né? Esse emaranhado, e a gente simplifica o complexo. A gente vai lá e transforma isso num fio, que fica mais claro. Uma outra analogia que eu gosto muito de usar é o do Lego, né? Quando a gente começa a brincar de Lego, a gente vai descobrindo diferentes peças, né? Às vezes tem peças de diferentes cores, diferentes tamanhos, e a gente vai aprendendo sobre como elas se encaixam, né? Como que a gente faz para um se encaixar com o outro e por aí vai. E eu acho que um bom trabalho de tech writing acaba sendo de brincar de Lego, porque a gente vai aprendendo sobre como essas peças podem se encaixar, e no final a gente constrói uma coisa para uma pessoa de fora, às vezes nem precisar saber que essas peças antes viviam separadas. Elas olharem e falarem, nossa, faz todo sentido elas estarem desse jeito, como se nunca tivessem sido separadas antes, né? Então, não sei, eu gosto de pensar um pouco dessa forma, assim, meio lúdica, mas acho que talvez para quem está começando ajuda a tangibilizar um pouco. E aí, queria encerrar rapidamente aqui, porque quero muito passar a palavra para a Ju, que também tem uma parte incrível para o nosso papo daqui, que é um pouquinho dessas características, né? Então, a gente entendendo que o tech writer escreve textos técnicos, ele desembaraça esse emaranhado de informação. Então, quais são as características que no meu dia a dia de trabalho eu preciso ter em mente para eu executar tudo isso e conseguir fazer o melhor trabalho possível, né? Então, eu acho que tem 3 grandes pilares que o nosso trabalho acaba passando, né? O primeiro deles realmente é precisão. Então, assim, a gente tem que ir na mira, assim, né? Então, eu estava até dando exemplo para os meninos no nosso treinamento, pré-apresentação, né? Que eu acho que, assim, se eu preciso explicar que para fazer o download você precisa baixar o botão A, eu não vou te contar a história do botão naquele momento, porque você só quer saber como faz o download. Então, eu preciso ir direto ao ponto. Eu preciso te explicar isso na lata, porque naquele momento você só quer saber como fazer o download. E eu tenho que entender que o teu momento é aquele e ser precisa na minha comunicação para você entender e já sanar a tua dor, né? Então, acho que precisão é uma primeira característica. Então, nosso texto não pode abrir margem para duplas interpretações, né? Para a pessoa entender mais de uma coisa do que deveria ser. A segunda coisa é a objetividade. Então, assim, de novo, direto ao ponto, focar no que o texto tem que solucionar. E aqui, acho que tem uma provocação que eu acho que é legal a gente trazer, que é assim, quem é de texto, e eu acredito que muitos de vocês aqui sejam jornalistas, de letras, enfim, de outras áreas de conteúdo, a gente às vezes coça a mão para querer escrever um texto mais bonito, que tem aquela construção que dá orgulho pra gente, que tem aquelas palavras bem escolhidas e tal. Só que nessa realidade nossa, a gente tem que escolher muito bem as palavras, é verdade. O nosso capricho continua existindo ali, mas ele precisa ser um capricho preciso e objetivo. Então, de novo, né, não é o floreio, é direto ao ponto. A pessoa que chega no momento dos nossos conteúdos, ela tem uma dor muito clara e o nosso papel é acertar essa dor, se não na primeira, na segunda, o mais preciso possível, né? E, por fim, eu acho que é a simplicidade. Ou seja, é o famoso menos é mais. De novo, né? Eu não vou contar a história do botão. Eu só preciso explicar para ele que para ele fazer um download, ele precisa apertar o botão A. Pode existir várias formas de eu escrever essa orientação, inclusive.
Às vezes eu posso colocar isso num vídeo, eu posso colocar isso numa imagem, eu posso colocar isso em texto. Então, de novo, aí a nossa criatividade acaba estando nesses outros pilares, né? E acho que é até mais desafiador, porque se você tem que ser o menos é mais, como que eu faço que esse menos seja tão bom que a pessoa se sinta muito satisfeita com a experiência que ela teve, né? Então, acho que é isso. E aí, acho que é o perfeito gancho para a gente pensar, tá, e quais habilidades são essas, né? E aí eu passo a palavra para a Ju. Show! Obrigada, Mari. Arrasou, explicou de forma super clara, bem como pede a nossa profissão, não é mesmo? Legal, vamos falar de habilidade. Habilidade, geralmente no universo de gestão de pessoas, a gente divide em 2 pilares, né? As soft skills e hard skills. Então, eu vou pontuar a minha apresentação basicamente nesses 2 conceitos. Só que um disclaimer antes da gente começar é que é muito importante ressaltar que tudo que eu falar aqui vai depender muito do contexto em que o Tech Writer está inserido. Então, desde a empresa em que ele trabalha, o quão técnico é esse produto. Então, sempre tenho esse filtro para levar em consideração o que eu vou apresentar aqui. Vai nessa, Breno. Show! Então, só para exemplificar um pouquinho o tanto que é diversificado o mundo de habilidades buscadas pelo mercado, pode passar. Temos aqui um exemplo de vaga no GitLab. GitLab é todas as empresas que eu vou mostrar agora são bem densas tecnologicamente, só para a gente ir para o universo mais técnico possível e depois ir para o mais soft skills possível. Mas essa vaga aqui do GitLab, ela tem pré-requisitos muito específicos, né? Precisa saber algumas linguagens de programação, saber algumas ferramentas. Pode passar? E é a mesma coisa com a Amazon, só que a Amazon ela já traz outros, uma vivência de negócio como pré-requisito para essa vaga, é uma inserção mais específica no nicho, etc. Pode passar. E o Splunk também, eu não sei se dentro das empresas de vocês usam Splunk, a gente na Vertex usa bastante. E para essa vaga eles já pedem 7 anos mínimo de experiência dentro de Technical Writing, só para mostrar o tanto que não é uma profissão nova, sabe? Na verdade, é uma profissão que já está estabelecida há bastante tempo, só que aqui no Brasil está acontecendo esse despertar, né? Da gente se reconhecer como isso. Pode passar. Legal. O que essas vagas nos mostram? O universo de Technical Writing é muito específico e depende muito do contexto em que ele está inserido. Então, o Technical Writer, a pessoa que atua com isso, pode passar, ela está presente em um universo de design, ela acaba fazendo a ponte com QA, com suporte, ela trabalha com engenheiros e desenvolvedores, também tem que ter uma visão de negócio e, por fim, saber qual é, o que o time de vendas está se comunicando para entender toda a terminologia em volta daquele produto que está sendo documentado. Enfim, basicamente a gente é uma ponte entre várias áreas e a gente acaba bebendo da fonte de muitas outras áreas para realizar o nosso negócio. Pode passar. Mas quando a gente pensa em hard e soft skills, existem habilidades que são específicas de Technical Writing. Então, só para esclarecer, o que é uma hard skill? São aquelas habilidades mais técnicas, ferramentais, que você pode facilmente aprender através de cursos ou, enfim, lendo a respeito. E as hard skills que eu vejo dentro de Technical Writing são esses 2 pilares, né? Da parte tecnológica e da parte escrita. Pode passar, Breno. Dentro da parte tecnológica, vai depender muito do nicho em que esse produto que você está documentando vai estar inserido. E, a partir disso, existem vários níveis de quão técnico você precisa ser para atuar na documentação dele. Então, para dar um exemplo, no nosso time da Vertex, somos 10 pessoas no time de Education da Vertex. O nosso conhecimento técnico varia bastante. A gente tem pessoas que têm um background de jornalismo, que, enfim, tem mais vivência com escrita, e tem engenheiros que trabalham com desenvolvimento há muito tempo. E todos nós somos responsáveis por construir a documentação da Vertex e nosso nível de conhecimento técnico vai depender bastante das tarefas que a gente precisa se dividir para, enfim, conseguir atacar os nossos desafios em time, né? Mas algo que também define bastante o quão técnico você deve ser é para quem você está escrevendo aquela documentação. Se é um usuário que é um desenvolvedor ou um integrador, por exemplo, que trabalha
Utilizando a API todos os dias, você precisa de uma documentação mais específica, sim. Opa! Eu acho que... Vocês estão vendo a apresentação ainda? Eu acho que alguém tentou apresentar sem querer, deve ter apertado o botão de compartilhar sem querer a apresentação. Agora voltou. Show! Perfeito. Voltando, então, um critério para você entender quão técnico você precisa ser é basicamente entender para quem você está escrevendo essa documentação. Se é um usuário mais técnico ou se é um usuário que vai consumir um tipo de conteúdo menos aprofundado sobre o seu produto. Também vai depender bastante de que ferramentas vocês utilizam no dia a dia, na área de vocês, no trabalho de vocês, porque cada uma requer um grau de tecnologia maior ou menor. E muitas coisas que, assim, a gente vê muita gente perguntando, tipo, um technical writer precisa saber programar? Depende. Depende de tudo isso que eu já falei, do nicho em que a empresa está inserida, do nível de complexidade daquele produto e do tanto que vocês precisam manter a própria plataforma de documentação, por exemplo. Mas a gente também tem o outro pilar de escrita. Pode passar, Breno. E aí, o que reina é a clareza da comunicação. A gente fala, como a Mari explicou super bem, que a escrita em technical writing é muito específica, é muito precisa, ela precisa ser muito neutra, não existe muito espaço para contação de história ali. Então, é um escritor que sabe se comunicar bem, com clareza, e principalmente seguir um guia de estilo claro para conseguir que a documentação, independente de quem escreva, tenha o mesmo tom, a mesma voz. E algo bem importante dentro da parte de escrita é a arquitetura da informação. Não só para você determinar todo o universo de terminologia que existe dentro do produto que você está documentando, mas também para conseguir escrever um texto didático, entender que informação é a certa no momento certo para a pessoa certa. Pode passar. Legal. Soft skills são habilidades um pouco mais subjetivas. Elas falam mais sobre atitudes e comportamentos ou a personalidade que as pessoas têm, que também é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho, né? Pode passar. No nosso time da Vetex, a gente trabalha muito com esses pilares. Então, a gente fala que tanto para as nossas contratações e desenvolvimento durante a jornada de um technical writer na empresa, você precisa ter facilidade de aprender, ou pelo menos estar disposto a desenvolver essa habilidade de ensinar, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, e também abstração e modelagem de problemas. É você pegar um cenário de extrema complexidade e sair destrinchando aquele novelo, aquele emaranhado de informação para conseguir trazer uma documentação clara no final. E, por fim, curiosidade, porque é isso que move muito do nosso trabalho, né? A gente precisa chegar no fim de um detalhe muito específico de algo do nosso produto, e essa curiosidade que vai motivando a gente a entender todas as facetas do que a gente documenta. E algo que a gente faz no nosso time da Vetex também, um ritual bem legal, é que todas as semanas a gente se junta por 1 hora e um membro do time dá uma aula para o resto do time sobre qualquer assunto. A gente tem uma listinha de coisas que a gente gostaria de aprender, que podem ser relacionadas ao nosso trabalho diretamente ou não, mas é um momento em time que a gente para o que a gente está fazendo e pratica essa habilidade de aprender e a habilidade de ensinar para as outras pessoas. Pode passar. Legal. Uma discussão bem filosófica que eu acabei entrando quando eu entrei na área, que eu ainda penso bastante, a gente discute bastante, assim, se o technical writer deve ser generalista ou especialista. Eu me considero uma generalista completa, assim, eu vim do background de administração, onde na faculdade a gente é ensinado que você deve saber um pouquinho de tudo para transitar entre todas as áreas de uma empresa. E trabalhar como technical writer da Vetex foi o trabalho mais especialista que eu já me envolvi. Então, teve aquele choque inicial, mas aos poucos eu fui percebendo que eu preciso ser muito generalista no meu trabalho de technical writing também, por tudo que a gente já comentou aqui. Então, para saber transitar entre todas essas áreas que estão à nossa volta, para saber transitar entre todas essas habilidades que são necessárias para o nosso dia a dia, por todas essas ferramentas, por todos esses usuários diferentes que acessam a nossa documentação. Então, eu acho que pode até ser uma discussão bacana para a parte daqui a pouco do nosso meetup, né, de conversa, para a gente discutir sobre isso. Pode passar.
E só para trazer uns benchmarks de como outras empresas levam em consideração habilidades necessárias, os Splunk, eles criaram um livro que foi super, assim, um divisor de águas no nosso time para a gente se perceber como technical writer e entender um pouco mais sobre a profissão. E esse livro, ele funciona como um guia, onde cada capítulo eles falam um pouco sobre aspectos do universo de technical writing. E no capítulo sobre treinamentos, contratação, eles falam que eles buscam pessoas flexíveis, destemidas, agradáveis, organizadas, experimentais, focadas no consumidor e generalistas. E é interessante porque mesmo o Splunk sendo uma empresa bem densa tecnologicamente, eles buscam mais soft skills na hora de contratar e de selecionar as pessoas certas do que hard skills necessariamente. O que reforça que é uma profissão super multifacetada, onde a sua postura, a sua atitude diante do desafio de documentação conta muito no dia a dia, e não necessariamente assim, quais linguagens você sabe de programação. Pode passar. E fica aí outra sugestão de podcast. Esse é um podcast bem legal, chama The Not Boring Tech Writer. Então, numa tradução livre aí, o Tech Writer não maçante. Enfim, quem tiver uma tradução melhor, fala aí nos comentários. Mas, basicamente, cada episódio, o host desse podcast, o Jacob Moses, ele aborda uma habilidade diferente necessária para o trabalho de tech writing. E, inclusive, a gente teve a chance de entrevistar o Jacob Moses em um dos nossos episódios do The Manuscript. Então, fica de sugestão também quem quiser saber um pouquinho sobre a perspectiva dele na área. E, pode passar? Ele fala sobre, assim, mais de 30 e tantas habilidades, e eu acabei separando algumas só para mostrar o tanto que é diverso mesmo. Então, ele fala desde pesquisa UX até marketing de conteúdo, ciência cognitiva para a gente entender como as pessoas aprendem, como a gente pode alcançar elas através da documentação, e também sobre como sobreviver no mundo dev sem ser um dev. Então, esse é para mostrar um pouquinho assim, os dois extremos que existem nessa nossa profissão. Pode passar. E eu acho que para fechar, o grande aprendizado que eu levo na minha vivência com technical writing por esse tempo é que é uma rede, sabe? É uma rede de pessoas envolvidas com outras pessoas em um nicho específico, em um contexto específico, e isso é o que vai guiar o nosso trabalho. Então, é bem legal perceber que isso abre muitas portas para que a área envolva pessoas de backgrounds completamente diferentes. Acho que eu já comentei, mas no nosso time, por exemplo, tem eu de administração, temos engenheiros mecatrônicos, engenheiros elétricos, temos uma pessoa de biblioteconomia, relações internacionais, jornalistas. Então, são vários backgrounds, várias habilidades que se juntam ali para atacar esse desafio da documentação. E a gente nunca deve esquecer que realmente a gente está numa rede que agora está se formando aqui no Brasil. Então, muito orgulho de fazer parte disso. Muito legal, Ju. Obrigado pela explicação. Acho que foi super cheia de insights aí. Esse último GIF me deixou até meio hipnotizado aqui, pensando sobre o que você estava falando. Mas, enfim, acho que foi um excelente começo de conversa. Como eu falei lá atrás, a gente quis selecionar... Na verdade, a gente entendeu que por sugestões de outras pessoas da comunidade, que fazia sentido a gente começar pelo começo. Então, acho que a gente vai ter muita oportunidade de enriquecer aos poucos esse debate de outras maneiras. Um dos lugares onde a gente pode enriquecer esse debate é no site que a gente criou, que é o techwriting.com.br. Eu vou entrar nele rapidinho aqui, só para mostrar para vocês o que é o site. Vocês estão vendo o site, né? Se vocês puderem me dar um ok. Obrigado. Qual que é a ideia disso aqui? Quando a gente fala, como eu disse lá atrás, né, quando a gente fala de comunidade, caramba, o que é na prática uma comunidade? São espaços de troca, né, lugares onde a gente pode se aproximar, produzir conteúdo, trocar informações, referências. A ideia desse site é ser isso, é um site para a comunidade. Então, os artigos que estão aqui, por enquanto, são só nossos, porque, obviamente, ninguém sabia que existia o site direito. Mas acho que, a partir daqui, a nossa ideia é que vocês, e quem quiser, dentro da comunidade ou fora, contribua com conteúdo sobre technical writing ou áreas que tem a ver. Enfim, a gente vai ficar super feliz de receber contribuições, pedidos, reclamações, etc. e publicar tudo aqui. Além disso, a gente quer falar de eventos. Então, por exemplo, a gente tinha colocado a referência do Meetup aqui, outros eventos do Write the Docs, por exemplo,
que é uma outra comunidade, referências de cursos, por enquanto tem muito pouca coisa ainda, mas a ideia é a gente ir alimentando isso aqui aos poucos, sugestões de livros, sugestões de blogs, sugestões de podcasts, por enquanto só tem o nosso aqui. A gente tem uma página específica para quem quer ser tech writer, e aqui isso veio muito motivado por perguntas que a gente tem recebido ao longo das últimas semanas e meses, de pessoas que estão em áreas adjacentes e querem entrar no technical writing, pessoas que estão em áreas que não tem nada a ver, mas que se interessaram também. Então, acho que isso aqui é um pouco a ideia, a gente, como comunidade, ir construindo meio que um currículo, né, do que deveriam ser os conhecimentos e habilidades de um technical writer e quais são os lugares onde você pode adquirir esse conhecimento, livros, podcasts, cursos, etc. E se vocês quiserem contribuir, como eu disse, a gente vai ficar super feliz de postar os conteúdos de vocês. Vocês podem falar com a gente por onde vocês quiserem, mas enfim, tem aqui o nosso e-mail e um formezinho também para mandar as contribuições. Vai ser super legal a gente adicionar vocês aqui na página de autores aí da comunidade. Acho que essa é a nossa ideia. Tá? Então esse é o site e acho que agora é um bom momento para a gente conversar. Eu não vi se alguém mandou pergunta, né? Depende disso. Mandou, legal. Eu vou entrar aqui no Slido. Eu esqueci de falar lá atrás, mas vocês... obrigado. Mas vocês podiam votar, né, nas perguntas, então ele aparece por ordem de mais votados. Eu acho que a gente pode fazer isso de maneira bem orgânica, olhando de cima para baixo, e quem se sentir mais apto a responder. Então, o Dário perguntou qual a importância da gestão de conhecimento para um tech writer. Eu posso dar os meus 20 cents aqui nisso. Eu acho que é toda, né? A gente... É engraçado porque, como a gente está consolidando essa área aqui dentro do Brasil ainda, o technical writer, às vezes, ele se encaixa em escopos diferentes, dependendo da empresa, dependendo do mercado. Na Vetex, por exemplo, que é o que eu consigo falar, obviamente, com mais propriedade, a gente fica dentro de uma área de education, né? Então, o nosso propósito ali é educar. Eu acho que isso fica muito explícito no nome do time, né? A gente tem o propósito ali de educar, e a gente educa, obviamente, por meio do conhecimento, né? E quando a Ju fala ali de arquitetura da informação, acho que 80% do nosso trabalho é aprender, adquirir conhecimento, organizar o conhecimento, gerir o conhecimento por meio das plataformas, etc. Talvez 10%, 15% seja sentar na cadeira e escrever. Então, eu acho que é super importante a gente pensar na gestão de conhecimento como uma skill, né, uma habilidade essencial para um tech writer. Eu acho que principalmente, aí talvez seja uma opinião mais pessoal minha, mas acho que principalmente à medida em que você cresce na carreira, em que você começa a ter posições mais que te exigem olhar de maneira mais horizontal para todo o conhecimento que está sendo criado, você passa a ter que ter uma cabeça um pouco de editor, né? Em vez de focar só num artigo específico. Então, acho que, enfim, em resumo, acho que é super importante. Queria que a Amanda perguntou, queria que vocês explicassem as diferenças e semelhanças entre um tech writer e um UX writer. Seria o foco do conhecimento? Eu acho que seria legal a Mari responder, porque ela escreveu um artigo sobre isso, né? Então, se você puder, Mari. Mas pode me complementar, Breno. Eu acho que quando eu escrevi o artigo, na verdade é até legal contar essa história. Eu escrevi esse artigo porque na minha empresa as pessoas também confundiam o meu trabalho. E aí um dia eu estava, acho que em alguma reunião, e uma pessoa que estava nessa reunião chamou um UX Writer de Tech Writer, e ele deu a entender que a gente fazia a mesma coisa. E aí isso me motivou a escrever e deu super certo. Muita gente até me agradeceu, falou, nossa, que bom, você colocou em palavras essa explicação, porque é normal mesmo. Eu acho que essa confusão acontece muito porque, no fim do dia, tanto o UX Writer quanto o Tech Writer ele tem uma preocupação na experiência do leitor, né? No final da leitura, tanto de um texto de um UX Writer quanto de um Tech Writer, eu acho que ele quer que o leitor ele entenda aquela informação, ele aprenda, né, para executar e fazer uma ação. Mas eu acho que a diferença realmente está na entregável. E acho que também no fato de que o Tech Writer ele vai para as profundezas de umas coisas que o UX Writer não vai. Então, por exemplo, se a gente tem um aplicativo e a gente tem um UX Writer e um Tech Writer que atuam nesse aplicativo,
O UX Writer, ele vai se preocupar com uma certa profundidade do assunto. Então, ele vai escrever sobre fluxos de navegação para a pessoa, sei lá, criar uma conta, criar uma senha, redefinir, etc. Ele fica naquele prisma que talvez vai mais no usuário final. O Tech Writer, ele vai para uma outra profundidade. Ele tem que aprender sobre outros aspectos do aplicativo para poder documentar sobre aquilo, porque, por exemplo, se um desenvolvedor entrar no time que desenvolve esse aplicativo, ele precisa aprender qual que foi a lógica por trás para aquele aplicativo ser criado. Então, qual foi a arquitetura que tá estruturado esse aplicativo, qual foi a linguagem de programação usada, quais são as funcionalidades que foram criadas, configuradas ou customizadas para que aquele aplicativo rode e funcione normalmente. Então, digamos que a gente ataca por diferentes lugares. No fim do dia, talvez a gente tenha o mesmo objetivo pensando em experiência. E acho que é por isso que torna meio confuso. Mas os nossos caminhos são diferentes. Talvez o resultado seja próximo, porque, de novo, é esse lance da experiência que eu comentei, mas a maneira como a gente trilha esse caminho é totalmente diferente. Eu acho que, não sei se ficou muito confuso, muito claro, mas eu enxergo um pouco dessa forma. Não, acho que é isso, assim, acho que, resumindo, assim, de maneira muito direta, o UX Writer é a pessoa que escreve texto para a interface do produto, né? Então, ele precisa fazer com que aquele, da mesma maneira que o designer cria o botão, o UX Writer, simplificando muito, tá? Coloca ali o texto no botão, né? Óbvio que isso é muito mais complexo do que dito dessa maneira banal, assim. Mas o Tech Writer geralmente é responsável pela documentação, que é aquele material que vai apoiar o uso. Mas é isso, no final os dois querem que o produto tenha o mínimo de fricção possível, né, no uso entre o produto e o usuário. Legal. Da Amanda também, se a documentação é escrita por diversas pessoas, como é nivelada a linguagem? Para diversas pessoas. Acho importante fazer essa diferenciação. Uhum. Você quer responder, Ju? Tá, pode ser. Então, eu também posso dar mais o ponto de vista de como a gente faz na Vertex. E eu acho que uma ferramenta muito importante nisso é o nosso Style Guide, que inclusive foi desenvolvido pelo Breno, que é basicamente um documento que nivela todos os aspectos da nossa documentação. Desde, tipo, como uma lista tem que ser formatada, até, tipo, como você pode definir o objetivo daquele artigo e manter uma terminologia adequada dentro do universo da Vertex, enfim. E eu acho também que é importante você separar as personas que vão ser os leitores da sua documentação, se for um público tão diferente assim. Então, na Vertex a gente faz isso. A gente tem basicamente duas grandes personas, os usuários técnicos, que são desenvolvedores e integradores, e usuários não técnicos, que consomem a nossa documentação, tutoriais de como mexer na plataforma, basicamente, no nível mais superficial. E a gente, inclusive, hospeda essas documentações em sites diferentes, em plataformas diferentes, porque a gente entende que eles devem ser tratados como entidades distintas, que têm necessidades diferentes e uma forma de consumir documentação diferente também. Então, eu acho que seria por aí. Eu concordo totalmente com a resposta da Ju e acho que ela traz uma coisa interessante, que é assim, um aspecto que eu talvez lá atrás disse pouco no nosso trabalho, que é o aspecto mais do design, da pessoa daquela cabeça mais preocupada com a experiência do usuário de fato e quem é esse usuário, né? Então, por exemplo, a gente lá na Vertex, nas últimas semanas, a gente tem consolidado uma agenda de entrevistas com usuários. Isso não está na mão de um time de design ajudando a gente está fazendo isso. A gente precisa ter esse contato, né? Como as duas meninas falaram, a gente é muito essa ponte, né? Então, a gente precisa ter a empatia de se colocar no lugar do usuário e entender quem é ele, né? Quando ele chega ali na frente da nossa documentação, qual é o estado de espírito dele, né? Ele é muito técnico, ele é pouco técnico, ele só quer resolver um problema, ele quer aprender uma coisa do início ao fim, como se ele estivesse dando um curso. E eu acho que ter isso em mente antes de começar a escrever te ajuda a entender qual é a linguagem que você vai precisar aplicar naquele documento, né? Muito legal. Alguém que não se identificou perguntou como podemos começar nessa área. Acho que essa é uma pergunta que tem muitas respostas possíveis, né? Acho que, enfim, dando só a minha contribuição, eu acho que depende muito de onde você vem, né? Mas eu acho que
geralmente eu ouço essa pergunta de pessoas que, por exemplo, são jornalistas, gente de comunicação, etc. E aí eu acho que é muito... Primeiro, acho que primeiro de tudo entender de fato o que porque eu acho que é preciso esclarecer assim, o que é essa profissão de fato, porque tem muita gente que chega com uma expectativa diferente. Então, eu acho que primeiro de tudo é entender se aquilo ali é para você mesmo, né? Se você quer trabalhar com produtos técnicos e focar sempre na clareza, como as meninas falaram, não criar texto super estiloso. Então, acho que o primeiro de tudo é entender se é isso mesmo. E assim, a gente não tem cursos no Brasil, né, super focados nisso, mas a gente tem, acho que o primeiro passo a partir de hoje é essa comunidade, assim. Muita gente que chegou para falar comigo, pelo menos, veio exatamente com essa pergunta. E o que eu fiz foi indicar livros, indicar cursos, indicar pessoas para conversar, indicar empresas para pesquisar, usa a documentação, assim, usa o produto, seja um technical writer antes de trabalhar com technical writer, enfim. Eu me sinto jogando um pouco palavras no ar, assim, porque não tem um caminho muito claro, mas, enfim, acho que é o que estava mais ou menos na minha cabeça. Se as meninas quiserem complementar com algo mais útil. Não, foi top, Breno. Eu acho que é isso. A gente vai descobrir isso juntos, galera. Principalmente aqui no Brasil, onde quem contrata não tem muita clareza da importância e necessidade de você ter um technical writer na sua equipe, né? Então, a partir dessas iniciativas que a gente vai fortalecendo e trazendo um caminho mais claro, né? Em mercados um pouco mais maduros, tem até curso de graduação mesmo, em Technical Communications, como a gente já falou, que existe todo um percurso mais direto para você formar uma carreira nisso. Por enquanto, aqui no Brasil, é aquela coisa, né? Vamos construindo juntos, eu acho que essa é a resposta. Só que, por outro lado, eu acho que isso também abaixa um pouco as barreiras para você começar, entendeu? Porque não tem um caminho muito específico. Ninguém vai te perguntar assim, você tem o curso tal? Né? Então, por exemplo, quando eu entrei na Vetex, que foi só 3 anos atrás, eu trabalhava numa editora, nunca tinha mexido direito numa linha de código, nem nada, e o que vieram me perguntar foi, você sabe escrever, né? Vem trabalhar aí com a gente, sabe? Então, essa foi a barreira que eu tive que atravessar, baixíssima, né? É claro que à medida que o mercado amadurece, isso tende a mudar, mas enfim, então, acho que tem esse outro lado também, que tem que ser considerado como uma vantagem, no fim das contas. Você tem espaço para aprender dentro da própria profissão. A gente tem mais 3 minutinhos. O Eduardo Splini perguntou o que vocês acham sobre a frase do Elon Musk que diz "Any product that needs a manual to work is broken", né? Então, ou seja, qualquer produto que precisa de manual para funcionar está quebrado. Eu até respondi sobre isso outro dia, vou falar só porque eu respondi exatamente essa pergunta outro dia, acho que no grupo do LinkedIn. Eu acho que, no limite, um produto com a usabilidade perfeita não precisa de documentação, no limite. Só que essa é uma extrapolação utópica, porque principalmente em produtos B2B, que você tem um nível de complexidade muito grande, acho que essa é a visão que a gente tem que mirar. Assim, o produto tem que ser tão bom que não vai nem precisar de documentação. Mas assim, a gente que trabalha com documentação, a gente sabe que sim, vai precisar de documentação. Então, eu acho que e é muito legal porque a gente, na documentação, no Technical Writing, a gente começa a ver que a gente tem poder também de influenciar o produto a melhorar, sabe? A gente chega para o produto e fala, olha, o usuário não está conseguindo usar isso aqui e não é porque a documentação está ruim, é porque tem um problema aqui na documentação, tem como vocês consertarem. Então, é sempre uma via de mão dupla que vai melhorando o produto e tentando fazer a documentação ser dispensável cada vez mais, mas a verdade é que ela nunca vai ser. Pelo menos essa é a minha visão. Eu queria até fazer um complemento, porque assim, a gente acaba... acho que muito dessa discussão começa muito quando a gente fala de B2B, mas, por exemplo, na ZUP, que é onde eu trabalho, eu sou documentador, eu sou technical writer de produtos open source, ou seja, produtos de código aberto que você chega no repositório, você vai lá, baixa, roda na sua máquina, você pode usar, né? E aí, quando a gente entra no universo de open source, documentação é quase uma rainha, assim, porque a gente não pode, a gente tem que partir, assim, não dá pra gente ter essa visão utópica, que eu acho que um pouco do que o Breno falou, de que a pessoa vai baixar ali o produto, ela vai começar a rodar e vai ser super intuitiva, ela não vai ter nenhuma dúvida. Pensa um produto que foi produzido no Brasil, talvez com um estilo de codificação que é mais de profissionais brasileiros, uma pessoa da Índia, uma pessoa da Inglaterra baixando, né? Então, assim, ainda mais em iniciativas open source, nosso papel é mais do que fundamental, né?
Eu vi que nos comentários a galera falou do Season of Docs, que é um programa do Google que faz exatamente isso. Ele conecta projetos open source com documentadores, com technical writers, justamente para ajudar empresas nisso. A gente tem várias, na verdade, o GitLab é um super exemplo né, dessa parte open source. Então, acho que o Elon Musk, acho que ele quis o hype mesmo, assim, com o perdão da palavra, mas realmente é muito utópico a gente achar que o usuário nunca vai precisar, né? Uma vez eu fiz o curso de UX Writing da Chris Luckner e ela fez uma provocação bem parecida para o lado de UX Writing, né? Que foi, ela pegou a tela do Booking e ela tirou todo o texto. E ela perguntou para as pessoas que site era aquele. E o site do Booking é super característico, né? Aquela coisa bem varejão, você vê uma porrada de anúncio ali e tal. E aí todo mundo sem o texto, ninguém entendia. E aí quando ela colocou o texto de volta, todo mundo, é o do Booking. Então, né, ela quis brincar falando assim, tá vendo? Muitas pessoas falam que o texto ele é um acessório, mas na verdade não. Ele é um pilar tão importante quanto outros aspectos, né? Então, enfim, só para Tech writers cancelam Elon Musk. Só um parênteses, como a gente já está terminando aqui no nosso tempo previsto, eu acho que ou a galera pode voltar nas perguntas que mais gostariam que forem respondidas, e daí a gente responde o resto no final, para quem quiser ficar, ou, enfim, eu pensei em a gente fazer um texto para botar no site, que a gente já chama a galera para o site, o título vai ser 20 perguntas que não deu tempo de responder no Meetup. A gente vai falar de maneira anônima e manda o link para todo mundo, pode ser? Top. Show de bola. Legal, gente. Então, vamos só voltar para a apresentação aqui para amarrar. Acho que foi super rico, eu queria ter tempo para continuar respondendo tudo. Mas vamos fechar, então, falando das iniciativas da comunidade que vão, de fato, estão, de fato, concretizando esse espaço de troca para a gente se consolidar realmente como comunidade, né? Então, eu já falei do site, eu mostrei para vocês, espero que todo mundo frequente e contribua. A gente vai mandar uma pesquisa depois para todo mundo, para a gente fazer uma espécie de um formuláriozinho pequeno, para a gente fazer uma espécie de mapa do mercado de technical writing. Acho que vai ser interessante para a gente começar a ter visibilidade de com o que exatamente as pessoas trabalham, quais empresas, né? Enfim, a gente começar a traçar esse perfil, né? A gente vai ter, obviamente, outros meetups, né? Esse aqui foi só o primeiro. Espero que a gente consiga fazer presencial muito em breve. A gente tem o grupo do LinkedIn, quem não entrou ainda procura lá, Technical Writing Brasil, é um lugar onde a gente costuma trocar também, está começando a ter mais interação agora. E por último, a gente criou um grupo do WhatsApp, que eu acho que é um lugar onde a gente consegue ter uma interação mais simples, né? Mas, enfim, sem fricção. Eu já vi que teve gente aí que falou pra gente criar no Telegram, a gente teve essa discussão, e eu acho que a gente pode, inclusive, ter essa discussão no grupo do WhatsApp, se a gente deveria ligar pro Telegram ou não, tem vantagens e desvantagens. Por enquanto vai ser no WhatsApp, só para facilitar a adesão. E aí a gente vai mandar para vocês o link para vocês entrarem no grupo também, tá? Junto com esse form do mapa do mercado e junto também com o material, né, Ju, que a gente fez como um bônus aí para quem participou do Meetup. Um pack de conteúdos resumindo as nossas apresentações e já mostrando várias referências de, enfim, livros, podcast, blog, várias coisas. É isso aí, feito galera. Pela nossa equipe de design, basicamente nós três. E a nossa equipe, aliás, somos todos nós, então eu convido vocês todos a reclamarem e sugerirem e contribuírem. A gente vai cada vez mais fortalecer essa comunidade se unindo e fazendo junto e fazendo esse barco que começou a andar agora devagarinho, né, andar de verdade agora com todo mundo dentro dele. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Eu acho que superou as nossas expectativas aí de audiência e de interação. Foi super positivo. Acho que a gente está olhando para um futuro muito promissor aí dessa comunidade. Acho que vai ser massa demais. Tá, gente? Obrigadão mesmo pela presença de todos e pela participação. Sim, com certeza. Para quem chegou no início, a gente fez um bolão. Minha aposta eram 32 pessoas, a do Breno era 58 e a da Mari era quanto? Entre 30 e 40. Então,
Inclusive, fiquei sabendo que tiveram várias pessoas que tentaram entrar, mas a sala já estava cheia, porque tem um limite de 100 pessoas participando aqui no Meet. Mas fica aí um feedback para a gente fazer no Zoom da próxima vez. O próximo vai ter 200. Valeu, gente. Obrigadão aí pela presença de todo mundo. Obrigada. Eu sei que acabou de dar o limite, mas só para dar um tchau, um beijo, um cheiro, como diria na minha terra. E agradecer muito pela participação de vocês, por se engajarem, por abraçarem isso com a gente. Foi uma delícia fazer parte disso. Espero que realmente seja o primeiro passo para a gente ser uma comunidade forte, que a gente eduque o nosso mercado e a gente mostre que sim, documentação é importante, comunicação técnica é importante e a gente não é acessório na esteira de produção de produtos. É isso. Perfeito. Mic drop. Não, brincadeira. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Vamos ver os comentários aqui nessa reta final. Muito bom, gente. Obrigada. Parabéns. Foi show de bola. Tá vendo? Aí não acreditaram em mim que ia chegar no alto. Eu falei pra gente olhar o limite. Não, eu tô com razão. Eu subestimei. Falhamos.